palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção, pedir para você abrir a sua Bíblia Sagrada, para nós aprendermos aqui a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo de número 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Ao versículo 28. Portanto, nós vamos ler 4 versículos da palavra de Deus. Amém? Pai Celestial, Ele semeou no seu campo, no planeta Terra, nesse mundo, boa semente, que são nós, seres humanos, homens e mulheres. E quantas coisas, a Bíblia diz que tudo que Deus fez, no final Ele disse, é bom. Amém? Tudo que Deus fez, no final Ele dizia, é bom. Quando Ele fez o ser humano, quando Ele fez o homem, Ele disse, é muito bom. Então veja bem, que o pai de família semeou no seu campo boa semente. Boa semente. É tanto que Jesus Cristo disse que das criancinhas é o quê? O reino de Deus. Daquelas crianças ainda na fase da inocência, delas é o reino de Deus. Só que essa boa semente, essa criança que é simples, que é inocente, que não tem maldade, essa criança que não guarda rancor do pai, da mãe, do coleguinha, essa criança, ela, como boa semente, tem alguém, tem um inimigo, querendo, com o objetivo de semear nela, na mente dela, no entendimento dela, na formação dela, uma má semente. Ele tem como objetivo, o inimigo tem como objetivo contaminar essa boa semente, arruinar essa boa semente. Amém? Arruinar essa boa semente. Então, nesse texto bíblico, há uma reclamação dos servos, dizendo: Senhor, nós observamos que o Senhor não semeou boa semente no seu campo, porque entre elas tem joio. E o Senhor respondeu dizendo assim: um inimigo foi quem fez isso. Observe que tudo que Deus fez é bom. Todas as pessoas que vêm a esse mundo são boas, mas existe um adversário, existe um inimigo que está aí para semear coisas ruins nessa boa semente, para arruinar a vida das pessoas. E para isso ele usa palavras adocicadas. Para isso ele tem uma habilidade muito grande, o inimigo tem uma habilidade muito grande, ele tem uma estratégia muito grande. Ele usa o joio, ele é idêntico ao trigo. Veja bem, o joio ele é idêntico ao trigo. É a mesma aparência daquela. O trigo ele é uma árvore como se fosse um capim, como se fosse arroz. Vocês que nós conhecemos, todo mundo acho que conhece aqui o que é o plantio de arroz. Então o trigo ele é semelhante à árvore, o pé de arroz. E ele brota, e ele dá seus cachos como os cachos de arroz, só que um pouco maior e um pouco maior, com pequenas diferenças, mas é semelhante ao cacho de arroz.
joio também é idêntico ao trigo. Olha bem, veja bem. O joio, ele é idêntico ao trigo. Não dá para diferenciar o que é joio e o que é trigo quando você olha para as duas árvores. Não dá. O inimigo, ele é especialista em imitações. Presta atenção nisso. O inimigo, ele é especialista em imitações. O trigo, o joio parecido com o trigo. Inclusive, a própria palavra de Deus chama Jesus de leão da tribo de Judá, e o inimigo também se apresenta como o leão, rugindo como leão. O inimigo, ele é especialista em imitar, em imitações, exatamente porque através das imitações ele consegue enganar o inocente. Ele consegue enganar aqueles que não sabem analisar. Ele consegue enganar aqueles que não conseguem discernir. Se não tiver alguém, ou se ele não tiver estudado para discernir o que é o joio do trigo, ele não consegue discernir. Tem pessoas que não conseguem discernir o que é verdade e o que é mentira. Então veja, o inimigo é especialista em imitações, como imitou o joio é de Deus, a boa semente, e o trigo, aliás, o trigo é de Deus, a boa semente, e o joio, a má semente do inimigo. Então tudo que o inimigo quer é o que? É contaminar a boa semente. Tudo que o inimigo quer é prejudicar o ser humano, a coisa boa que Deus fez e colocou nesse planeta. E ele usa isso, essa estratégia com muita sagacidade, com muita habilidade. Ele fez isso com Eva lá no jardim. Eva e Adão estavam no paraíso, no jardim de Deus. E ele conseguiu, com palavras adocicadas, com palavras bonitas, chegar com Eva. Ela estava próximo da árvore proibida por Deus. Inclusive é muito importante nós sabermos disso, que se é proibido por Deus, nós não podemos nem nos aproximar. A Bíblia diz: desvia-te do mal e da aparência do mal. Então, se é proibido por Deus, eu não devo nem me aproximar, porque ao me aproximar, o inimigo aproveita essa oportunidade e com habilidade e sagacidade, ele tenta me engoldar, me seduzir, me induzir a praticar o que é proibido por Deus. Foi o que aconteceu com Eva. Ela estava próxima da árvore, e aí ele aproveitou e disse: olha para a fruta, como é linda, como é maravilhosa, como é desejável para comer, e ela dá também entendimento a ponto de você ser igual a Deus. E com essas palavras meiga, doce, bonita, adocicada, ele consegue fazer a cabeça de Eva, e Eva então se aproxima mais e pega e come. E ela, por causa disso, também deu para o marido, e o marido também comeu, Adão, e eles foram o quê? Expulsos do jardim. Na sua mentalidade, quem é mais importante? Faça uma análise rapidinho aí e analise. Adão e Eva não eram mais importantes para Deus do que nós hoje aqui? Eram mais importantes porque eles foram feitos pelas próprias mãos de Deus. No entanto, o fato deles serem contaminados, se deixarem contaminar, fez com que eles fossem expulsos do jardim, saíssem
daquele lugar que Deus preparou para eles, sem faltar absolutamente nada. Não faltava para eles absolutamente nada. Mas o diabo, o inimigo, conseguiu contaminar a mente de Eva e consecutivamente a de Adão, e conseguiu tirar eles do paraíso. Isso é tudo que o inimigo quer, irmãos. É nos tirar do lugar delicioso, do lugar de paz, do lugar de conforto, do lugar que Deus preparou para nós. Amém? E ele usa não só o diabo, mas pessoas. A Bíblia diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Significa que o diabo usa homens, ou seja, seres humanos, para separar outros do pai e da mãe, do marido e da esposa, do amigo e da amiga, do patrão e da patroa. Ele usa homens e mulheres para causar a contaminação. No caso de Adão e Eva, ele, incorporado na serpente, conseguiu fazer isso. E a Bíblia vai nos mostrar dezenas de pessoas que foram contaminadas. A Bíblia vai nos falou de Eva, Acã, por causa de Acã, a Bíblia diz que o exército de Israel tinha saído de uma guerra e vitoriosos, e foram para uma outra guerra, com um exército pequeno, um exército insignificativo. Mas a Bíblia diz que nessa guerra, Acã, ele fez o que Deus tinha proibido. Que foi, pastor? Daquela cidade de Ai, vocês não tragam nada. Mas ele, quando viu, olha só, lindas capas, etiquetas de marca, roupas finíssimas, quando viu uma peça de ouro, uma cunha de prata, quando ele viu essas coisas, ele cobiçou, ele desejou. O inimigo semeou aos olhos de Acã ouro, roupa de marca, capa babilônica, prata, e ele não resistiu. Ele pegou e ele levou para a casa dele, para a tenda dele. Para lá, o que acontece, irmãos? Muitas das vezes a gente pratica o pecado lá fora, mas nós temos uma casa, nós temos que voltar para a nossa casa, e quando nós voltamos para a nossa casa, esse mal nos acompanha. E sabe quem passa a ser participante desse mal? Toda a família. Atinge não só a vida de Acã, mas a vida da família dele toda. E por causa desse pecado de Acã, a Bíblia diz que o exército de Israel perdeu a guerra, a ponto de Josué reunir um povo e dizer: meu Deus, o porquê que isso aconteceu, porquê? E Deus respondeu para ele o quê? Entre vocês existe um anátema, existe uma maldição. Entre vocês existem coisas ilícitas, e esse está sendo o motivo da derrota do exército de Israel. Tire o anátema, jogue fora a maldição, para que eu volte a estar com vocês e dar vitória nas batalhas e nas guerras. E foi preciso tirar o Acã, morreu ele, a família dele toda, tudo que ele tinha foi queimado a fogo, foi destruído a fogo. E quando aconteceu isso, que foi tirada essa maldição, então o exército voltou a ter vitória. Olha o que é que nós temos que fazer com o pecado: queimar, destruir, para que nós possamos obter vitórias novamente. Amém? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que o inimigo, ele
ele é especialista em imitações, e a Bíblia vai nos contar uma história muito maravilhosa no livro de Juízes, no capítulo 5. Você não vai ler aqui, eu só vou citar, você vai prestar atenção aqui para mim, para a pregação. Mas lá no livro de Juízes tem uma história de Efraim e uma outra nação, que eles foram para a guerra, e a Bíblia diz que Efraim, vamos ler lá rapidinho, eu quero que vocês fiquem com essa história separada, para um outro momento você ler. Juízes, capítulo de número, que eu citei aqui, 5. Capítulo 12, versículo 5. Juízes, capítulo 12, versículo 5. Olha aqui como diz aqui essa história. Diz aqui, capítulo 12, versículo 5. Amém. Diz assim, ó: porém tomaram os Gileaditas. Juízes capítulo 12, versículo 5, eu estou lendo. Porém tomaram os Gileaditas aos Efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhe diziam: és tu Efraimita? E dizendo ele: não. Então eles diziam: dize, pois. Qual é a palavra aqui? Shibolete. Porém ele dizia o quê? Veja bem, a exigência que eles pronunciassem a palavra Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem, porque não podia pronunciar assim bem. Então pegavam ele e o degolavam no Val do Jordão. Preste atenção, aqui tem duas palavras parecidíssimas: Shibolete e Sibolete. Estava lá os de Efraim estavam presos num val, tipo num grande buraco, né? Estavam presos, mas alguém conseguia escapar de lá. Mas tinha uma porteira, tipo, saía de lá, conseguia fugir daquela prisão, mas tinha uma porteira, tinha um portão que só saía por aquele portão. E quando aquele preso saía e chegava no portão, ele dizia assim, que ele não era um dos prisioneiros. Ele queria passar porque ele não era um dos prisioneiros, ele não estava fugindo. Ele dizia: eu não estou fugindo, eu não sou prisioneiro, eu quero passar. Mas o porteiro ali, eles tinham essas duas palavras, eles tinham uma palavra, um código, eles tinham uma palavra, e eles diziam assim: pronuncia a palavra Shibolete. E os que estavam presos, a língua deles não conseguia falar Shibolete, eles falavam Sibolete e não Shibolete. E na hora da pronúncia, em vez de ele falar Shibolete, ele falava Sibolete. Aí estava identificado que ele era um fugitivo e que ele deveria ser morto. Preste atenção nesse significado da palavra de Deus aqui. Aqui está, isso aqui mostra que Deus, ele não se deixa enganar, que Deus nos coloca em prova, que Deus, não adianta eu dizer, não sou eu não fiz, porque eu vou ser colocado em prova.
Então pronuncia aí a palavra Shibolete. E aí, em vez de ele falar, a língua dele não dobrava, não conseguia, a linguagem que eles falavam lá, não conseguia pronunciar Shibolete, e ele falava Sibolete. E aí ele era descoberto que ele era um fugitivo e ele tinha que ser morto. Então, amados, o que significa isso? Significa dizer que nós precisamos preservar, aceitar e preservar a boa semente, não nos deixar contaminar. Nós temos que saber o que é o certo, o que é o errado e optar pelo que é certo. Porque a Bíblia diz que não há desculpa para quem já conhece. A palavra de Deus, ela nos fala que a missão do inimigo é exatamente contaminar. Contaminar com o quê? Contaminar com os teatros, os filmes, contaminar com as novelas, contaminar com a cultura, contaminar com as músicas mundanas. Preste atenção nas músicas mundanas, como elas são só incentivando a violência, só incentivando ao sexo, só incentivando a traição. Isso é contaminar o que é bom. Nós estamos com a mente voltada para o que é de Deus, com a semente boa, mas o inimigo, ele usa de estratégias de contaminar as pessoas com os vícios, com as drogas, com o cigarro, inclusive legalizando. Por exemplo, o cigarro é droga, mas os homens ímpios legalizam o cigarro. A maconha é droga, mas já há no nosso país uma legalização de droga. Então, o mundo jaz no maligno. A missão do maligno é contaminar a boa semente de Deus. Eles já legalizaram o relacionamento de homem com homem, de mulher, casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Querem, no Brasil, parece que ainda não conseguiram, mas querem legalizar o aborto. Qualquer mulher pode, com direito até pelo SUS. Eles querem fazer isso. Não quer que o menino nasça, vai lá e manda extrair a criança. Então, o inimigo, ele contamina através dos filmes, através da pornografia, através da música mundana, através do desenho animado, através dos videogames, dos jogos online. Ele contamina através de pensamentos, através de conselho de ímpio, de conselho de quem não serve a Deus. E nós temos que estar vigilantes sobre isso. Porque essa é a missão dele. Contaminar, arruinar. Como os urubus gostam de comer uma comida arruinada, não é verdade? Chama a atenção dele de longe. É incrível como ele tem um faro tão afinado. Jogue um gato, um animal lá no seu quintal, em qualquer lugar, deixa ficar ali, estragar por 2, 3 dias, virar carniça, que imediatamente os urubus sentem de longe e vêm. Sabe o que é isso? Pecado atrai os demônios. Pecado atrai os urubus, os demônios, atrai a força do mal. Então o que o inimigo quer é exatamente nos contaminar, colocar um pouco de fermento para levedar toda a massa. O que o inimigo quer é exatamente contaminar o vinho, colocando o vinho bom em odres sujos, para que o vinho possa estragar. E Jesus disse em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 12, que nos últimos tempos, e é esse tempo que nós estamos vivendo, que a iniquidade iria se multiplicar. Com que objetivo o inimigo tem multiplicado os tipos de pecado no mundo? Com que objetivo? Para esfriar a fé cristã, para esfriar o nosso amor pelas coisas de Deus, para esfriar o desejo
Essa é uma das maiores contaminações que está existindo hoje entre o povo de Deus. Fé morna, fé fria. E com isso muitos até pensam que não vai dar prejuízo nenhum para a vida deles. Em vez de estar falando chibolete, está falando o quê? Cibolete. Mas é o mesmo som, é a mesma pronúncia, é igual a palavra em francês, poisson e poisson, peixe e veneno, aparentemente a mesma palavra, poisson e poisson, mas não é a mesma coisa. Amém? São diferentes. O som é parecido, o joio é parecido com trigo, mas não é trigo. O som é parecido com palavras boas, mas não é boa. E nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Essas mensagens que têm sido proclamadas nesse púlpito, todas as igrejas do Brasil e do mundo precisavam ouvir. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele tem levantado igrejas que têm nome de igreja, mas a pessoa vem como está e permanece como está. Não há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E ele tem orgulho de dizer: não, eu estou indo para a igreja tal, mas lá não tem diferença. Mas lá, sabe, é incrível, e as pessoas se deixam levar por isso. E outros desejam também. Aqui é um pouco rígido, eu não posso usar meu shortinho, eu não posso usar minha degotadinha, eu não posso mostrar minha sensualidade, mas lá eu posso, e lá também eu sou de Deus. Mentira! É mentira isso. A palavra chibolete parece com cibolete, mas não é. O joio parece com trigo, mas não é trigo. Amém? Deus nos chamou para sermos nova criatura. Deus nos chamou para refletirmos a glória dele na terra. Deus nos chamou para que nós sejamos testemunhas dele na terra. Deus nos chamou para que nós sejamos luz dele na terra, sal na terra. E o inimigo está aí com sua sagacidade, mais do que nunca, tentando levar o maior número de pessoas possível na mentira e na enganação. Na mentira e na enganação. Para encerrar, quero deixar o último versículo aqui com os irmãos, aleluia, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, para encerrar. Atos, capítulo de número 14, versículo 22. Olha o conselho do maior missionário, que foi Paulo. Olha o que ele diz. Atos, capítulo de número 14, versículo 22. E já estamos encerrando. Glória a Deus. Amém? Atos, capítulo de número 14, versículo 22. Irmão Quero, achou? Leia aí, irmão Quero. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pastor é para exortar, pastor é para exortar a sua fé. Pastor, a mensagem de Deus é para limpar a sua. Você não vai meter a sua roupa só com água, porque não vai limpar. Tem que usar sabão com potassa. Tem que usar sabão com água sanitária para tirar a mancha. Aleluia! Exorte a fé dos irmãos. Aleluia! Sabendo que temos muita tribulação nesse mundo, porque é através de muita tribulação que nos importa entrar no
Senhor Jesus Cristo. É com luta, é com dificuldade. A porta é estreita, é apertado o caminho, mas é por aqui. É assim que Deus está nos ensinando. E nós temos que ter bom ânimo, como diz, exorta, anima os irmãos, para que eles possam continuar firmes na fé. Aleluia! Que Deus abençoe você, sua família, seus sonhos, seus projetos, seus filhos. Não abra mão do zelo, não abra mão da santidade, porque o que leva para o céu é a santidade, não é o pecado. O que leva à derrota é o pecado, mas o que leva ao céu é a santidade, é a separação, é a obediência a Deus. É isso que garante para nós os céus. É isso que garante para nós os céus. Aleluia! Porque muitas pessoas ganham muita coisa, prata, ouro, mansão, prédios, fazendas e tal, mas perde a alma. E que adianta ganhar tudo desse mundo e perder a sua alma? Não adianta absolutamente nada. Portanto, Deus abençoe cada dia a sua vida. Eu pergunto se entre nós tem alguém para reconciliar-se.